Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para mais uma semaninha de aulas online. Na aula de hoje, nós faremos exercícios, tanto do caderno de atividades quanto do nosso livro-texto, sobre o assunto da semana passada, que foram as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, peguem o livro, caderno de atividades e bora começar. Bom, para a gente começar falando sobre as relações trigonométricas, fazer os exercícios, né? Eu vou fazer uma rápida revisãozinha, tá? Então, a gente está estudando o triângulo retângulo, né? A gente já falou sobre o teorema de Pitágoras, sobre as relações métricas, e depois, que aconteceu na semana passada, né? Veio as relações trigonométricas. Então, rapidamente, a gente tem um ângulo de 90 graus, esse lado é o que a gente chama de hipotenusa, os outros dois são os catetos. Bom, para relação trigonométrica, a gente precisa definir quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. E o que determina isso? O ângulo que a gente vai analisar. Então, o meu ângulo rosinha ali, alfa, está ali determinado. E quem tiver oposto a ele vai ser o cateto oposto, certo? Logo, o outro será o cateto adjacente. Sabendo isso, quem é quem no nosso triângulo, a gente define três relações trigonométricas, né? O seno, o cosseno e a tangente, certo? Estão lembrados do símbolozinho sen, né, de seno, cos de cosseno e TG de tangente. Alfa é o nosso ângulo que está circuladinho aqui, tá bom? Para facilitar aqui, eu vou usar só a abreviação. Hipotenusa a gente vai chamar de H, cateto oposto de CO e cateto adjacente de CA, ok? Bom, o seno é dado por cateto oposto dividido por hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a divisão entre os dois catetos, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vocês não podem esquecer de jeito nenhum dessas três regrinhas, tá? Cateto oposto, hipotenusa, adjacente, hipotenusa, oposto, adjacente. Parece Coca-Cola. Coca-Cola. Horrível, né? Mas tudo bem. Já anotem aí no papelzinho. Vai treinando, que esse aqui a gente não pode esquecer. Vai, como eu sempre falo, vai usar por bastante tempo, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou fazer, a gente vai ficar revezando entre os dois livros, tá, galera? Então, vamos lá. Primeiro vai ser do nosso livrinho texto, tá bom? Então, o primeiro exercício é esse número 3 da página 340. Tá aqui o meu triângulo retângulo, bonitinho, desenhado, com os três ladinhos, tá? Vamos identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto. Então, eu olho aqui 90 graus, então o oposto ao meu ângulo de 90 graus é a hipotenusa, certo? O H de hipotenusa. Esses dois são os catetos. Agora eu preciso definir quem é o oposto e quem é o adjacente. Bom, aí olha só. É o seno de x, cosseno e tangente de x, que é esse ângulo aqui que ele quer. Se é esse ângulo, eu olho quem está oposto a ele. Então, esse é o cateto oposto. E o outro só sobra cateto adjacente. Beleza? Então, identifique primeiro a hipotenusa, que é sempre o maior lado e oposto ao ângulo de 90 graus. E depois os outros dois, de acordo com o ângulo, eu vejo quem é o oposto e quem é o adjacente. Pronto. Fazendo isso, a gente só vai aplicar essas formulinhas aqui. Então, eu venho primeiro, o meu seno de x, porque o meu ângulo é x, é o cateto oposto sobre hipotenusa. O meu cateto oposto é 1, minha hipotenusa é 2. Pronto, acabou. Cosseno de x, o meu cateto adjacente sobre hipotenusa, então é raiz de 3 sobre 2. E a minha tangente é o oposto sobre o adjacente, que vai ser 1 sobre raiz de 3. Como a gente sabe que não pode ficar raiz na parte de baixo,
A gente racionaliza, né? Então, vai ser raiz de 3 sobre 3. Prontinho. Bom, esse é o exercício mais simples que pode aparecer de trigonometria, né? De relação trigonométrica, porque tem os 3 valores já desenhadinhos e escritos no nosso triângulo. Caso não tenha um deles, né? Vamos supor, tá faltando a hipotenusa ou tá faltando algum dos catetos. Antes da gente resolver quem é seno, cosseno e tangente, nós teremos que resolver o teorema de Pitágoras, tá bom? Não se esqueçam disso. Beleza, bora continuar. Próximo, na página 339, agora é um com uma imagenzinha bonitinha aí. Observe a figura e determine aproximadamente a projeção horizontal deste toboágua. Utilize seno, cosseno e tangente. Aqui, ele não está pedindo quem é o seno, cosseno e tangente. Ele já te deu isso. Ele quer que a gente descubra o tamanho dessa projeção horizontal, que eu vou chamar de X. Vocês perceberam que tem um triângulo desenhadinho aqui? Vocês podem desenhar o triângulo separado ou não, tá? É uma opção de vocês. Então, como é que ficaria aqui? Eu gosto de desenhar separadinho, tá? Então, eu vou fazer aqui um triângulo separadinho. Aqui eu sei que é um ângulo de 90 graus. Aqui é o meu ângulo de 22, que tá dizendo, ó. Aqui é 42 e aqui eu vou chamar, que eu chamei de X, tá? Que é o que ele gostaria de que a gente encontrasse, né? Bom, lembrem-se que eu tenho que ver quem é cateto e quem é hipotenusa. Quem é o cateto oposto, adjacente e hipotenusa. Bom, tá aqui meu ângulo de 90 graus, oposto aqui é minha hipotenusa, que não tem nada. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Como é o ângulo de 22, que é esse ângulo aqui que eu tenho que analisar, então eu olho lá do outro lado. Esse é meu cateto oposto. Logo, esse é o nosso cateto adjacente, tá? Eu gosto sempre de fazer as letrinhas para eu não esquecer. Beleza. Como não tem nada da hipotenusa, tá vendo? Não tem nenhum número, nada escrito, nenhuma letrinha, enfim, a gente só colocou para a gente saber quem é quem. Quem que eu vou usar? A gente sabe que seno é oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Então, qual deles a gente vai usar? Nós iremos usar a tangente. Por quê? Ó, cateto oposto tem um número, cateto adjacente tem a letrinha que eu quero descobrir, então eu vou usar a tangente. Tangente de que ângulo? De 22 graus. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Vou substituir agora todos os valores que eu tenho. Tangente de 22, eu olho aqui, ó, é 0,40. Igual. Cateto oposto tá aqui, 42. Adjacente, X. Pronto, a gente vai trocar de lugar, resolver essa continha, né? Como é que a gente resolve essa continha? Trocando de lugar o X com 0,40. 42 dividido por 0,40 é a mesma coisa que 420 dividido por 4, isso dá 105 metros. Bem, qual é o valor aproximado da nossa projeção horizontal? 105 metros. Não é nem aproximado, é exato, né? Por que ele fala aproximado? Porque você vê que o seno e o cosseno tem os números quebradinhos, né? Ok? Prontinho. Facinho, né? Então, lá, ele pede o seno, cosseno e a tangente para a gente descobrir. Já nesse exercício, ele te dá quem é o seno, cosseno e tangente, e você tem que definir quem você vai utilizar de acordo com o desenho, o exercício, as informações que ele está te dando, tá? Bora, continuando. Próximo. Agora eu vou lá pro caderno de atividades. Depois eu volto pro livro, tá, gente?
Na página 153 e 154, eu escolhi os números 31 e 34. Vamos lá, como é que vai ficar? Deixa eu primeiro separar para não atrapalhar a nossa continha. Ele quer apenas a tangente de alfa. Nós já sabemos que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos determinar quem é o nosso cateto oposto e quem é o nosso cateto adjacente. Lembrando, muito importante, a gente só aplica as relações trigonométricas em triângulos retângulos. Então, por exemplo, o que pode muito acontecer. Eu olhei esse ângulo alfa, quem está oposto ao alfa? É o 13, logo o 10 é o adjacente. Não. Por que não, professora? Esse triângulo ABD não é retângulo, galera. Ó, ABD é um triângulo obtusângulo, então ele não serve para gente, tá? Para a gente conseguir determinar quem é a tangente de alfa, eu tenho que olhar o triângulo grandão ABC, ó. ABC, que é um triângulo grandão, que tem o nosso ângulo alfa, tá? Só que vocês podem perceber que tá faltando um pedacinho aqui do triângulo ABC. Então, primeiro eu vou encontrar esse pedacinho que tá faltando, para depois utilizar a tangente, poder aplicar a tangente, tá? Então, olhem agora esse triângulo pequenininho BCD. Olha lá o que tem desenhadinho nele, ó. Vou desenhar ele separadinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, esse piquititinho aqui eu tenho 12, 13 e X. Como que eu encontro o valor de X? Fala para mim aí no chat. Muito bem, a gente encontra esse valor do x utilizando o famoso teorema de Pitágoras. Utilizando Pitágoras, que foi o que vocês fizeram bastante aí, é 13 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado, ok? 169, já vou passar para lá, tá, galera? Menos, né? Vai para lá diminuindo. 144 x quadrado. Isso dá 25. Como é x quadrado, a gente tem que tirar a raiz. 169 menos 144 é 25. O nosso x é 5. Pronto, encontrei. Encontrei o x5, então eu consigo agora fazer a minha tangente de alfa. Como? Olha lá, agora eu vou fazer um outro triângulo aqui. ABC. Vamos lá desenhar o nosso triângulo ABC aqui mais ou menos. Então, tá aqui, 90 graus, 12, o nosso ângulo alfa, bonitinho. E tudo aqui embaixo, ó, essa parte de baixo dele, ó, toda essa parte aqui é 10 mais o x, que a gente encontrou que é 5. Então, 15. Professora, tá faltando a hipotenusa, eu vou ter que achar? Só se eu quisesse, por exemplo, seno ou cosseno. Aí eu teria que achar quem é essa hipotenusa. Como ele quer tangente, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente não vai precisar achar a hipotenusa, ok? Então, olha aqui, ó. O alfa tá aqui no seu ladinho esquerdo, olhando quem tá oposto a ele é o 12, então esse é o nosso cateto oposto. Logo, 15 é o nosso cateto adjacente. Sendo assim, a nossa tangente de alfa vai ser 12 sobre 15. Simplificando, lembrem sempre, vocês têm que simplificar, dá para dividir por 3, né? 4 quintos. Pronto, encontrei. Vamos para o número 34. Galerinha, se tiver dúvida, coloca no chat ou depois no fórum, tá? Então, aqui a gente utilizou o nosso teorema de Pitágoras para depois conseguir encontrar o valor da tangente, né? Bom, aqui, seno de alfa, vamos lembrar, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Oposto e hipotenusa. Professora, nem tem triângulo aqui, como é que eu vou aplicar o teorema, como é que eu vou aplicar as relações métricas, né?
o que nós iremos fazer? Bom, vocês irão puxar alturinhas aqui, ó. Essa alturinha de um lado, a alturinha do outro lado. No trapézio, a gente sempre utiliza desse artifício de puxar as alturinhas, tá? O que acontece aqui com a nossa alturinha? Vamos lá. Vamos pensar no desenho. Eu separei o meu trapézio, ó. Se aqui em cima é 40, aqui embaixo é 40 também, ó. Certo? Esse novo retângulo que eu desenhei. Como ele é um trapézio isósceles, ó, 20 e 20, então a gente tem que resgatar um pouquinho lá do ano passado, né? Se ele o trapézio é isósceles, os dois lados são iguais, os outros dois. Então, esses outros dois pedacinhos que estão completando a nossa figura aqui, também serão iguais. Então, se eu tenho 60 e já utilizei 40, falta 20. 20, eu não posso botar 20 só desse lado. Então, quanto que eu vou botar? 10 de um lado e 10 do outro lado. A gente só pode fazer isso porque ele é um trapézio isósceles. Se ele fosse um trapézio escaleno, a gente não pode dividir igualmente, tá? A gente teria que encontrar quem são esses valores aí, que seria diferente, tá? Daria 20, mas seriam de valores diferentes. Bom, agora que eu fiz o meu desenho no meu trapézio, eu vou separar o meu triângulo, ó. Eu tenho que aqui é esse triângulozinho aqui, tá bom, galera? Ó, 20, 10, alfa, tá? Aqui é a nossa hipotenusa, né? Ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui é um cateto e aqui é o outro cateto. Só que como o seno é cateto oposto, galerinha, quem tá oposto tá faltando aqui, ó. Tá faltando um valor. Então, a gente vai ter que achar esse valor aqui, tá? Esse valor x é o meu cateto oposto. E esse meu valor 10 é meu cateto adjacente, tá? Se ele pedisse o cosseno, tava beleza, eu já faria, né? Tava de boa, eu já faria o valor do cosseno. Mas como ele pediu o seno, a gente vai ter que achar o cateto oposto. Como é que eu acho esse cateto oposto? O que a gente fez agora aqui nesse número 31? Não utilizou Pitágoras? Nós também utilizaremos Pitágoras para esse exercício aqui. Então, antes da gente encontrar quem é o seno de alfa, que seria o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que a gente não tem, ó, a gente vai ter que fazer Pitágoras. Aplicando Pitágoras, vou escrever aqui, Pitágoras. Como é que fica aqui, ó? Hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado. 400 menos o 100, x quadrado. X é raiz de 300, né? 400 menos 100, 300. Fazendo a fatoração, bonitinho, eu encontro 10 raiz de 3. Pronto. Agora que eu achei o x, que é o meu cateto oposto, eu posso resolver aqui, ó. Seria o nosso seno de alfa, cateto oposto, ó lá, ó, cateto oposto, quem é 10 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 20, podemos simplificar o 10 com 20, raiz de 3 dividido por 2, né? Só cortar zerinho. Pronto. Achei. Agora, sim. Então, normalmente, quando tiver faltando algum dado, vocês terão que utilizar o teorema de Pitágoras, tá, galera? Normalmente, na verdade, praticamente sempre. Porque nem sempre tem todos os valores. Sempre vai estar faltando algum para que vocês apliquem o teorema de Pitágoras e depois a relação trigonométrica, tá? Agora vamos voltar para o livro texto. Nesse exercício, eu coloquei a tabelinha antes, a tabelinha trigonométrica aqui, ó. Tenho certeza que na aula do professor Paulo, ele falou sobre essa importante tabelinha trigonométrica dos ângulos de 30, 45, 60. Vocês terão que saber esses 9 valores. E ele deve ter cantado a musiquinha ou colocado alguma
forma de vocês construírem de um jeito mais legal, né? Mais fácil de lembrar, tá? Tem um videozinho com a musiquinha que a gente vai colocar aí para vocês, se já não colocaram, né? Mas essa tabela é extremamente importante, tá, galera? Vocês têm que saber esses 9 valores, tá? Montar essa tabelinha. Porque vocês vão usar não só na matemática, como vão usar na física também, tá? Que no caso vocês já devem estar vendo alguma coisa de física em ciências, né? Porque dividir entre física e química, vocês com certeza já devem estar nessa parte aí, beleza? Bom, eu não tenho certeza se a coordenadora Cibele já colocou a musiquinha lá, mas eu acho que o professor Paulo também falou, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Beleza? Tenho certeza, essa música é muito fácil da gente lembrar, que ela é divertida, alegre, né? Tá? E aí parece até meio que uma musiquinha de Natal, né? Mas, enfim, é muito importante vocês saberem montar a tabelinha, ok? Vamos lá. Livro-texto, página 340. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. O avião está aqui, levantou voo, voou 30 graus. Quando atingir 1.000 metros de altura, então quando ele chegar aqui em cima, qual será a distância percorrida por ele? Ou seja, quem seria esse valor aqui, tá? Também poderia pedir esse outro valor aqui, tá? Então, aqui seria a distância horizontal, né? Do ponto de partida até onde ele atingiu a altura 1.000 metros, ou aqui, que seria o percurso que ele fez, x, tá bom? Bom, vamos lá. Isso é um triângulo retângulo, 90 graus. Aqui é minha hipotenusa, oposto ao ângulo de 90 graus. E esse é um cateto. Qual cateto? Então vamos lá. Se eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, eu tenho que analisar para verificar qual é o cateto. Quem é o cateto? Oposto. Ok? Assim como esse aqui. Vamos só para treinar, tá, galera? Vou colocar um Y aqui. Esse seria o meu cateto adjacente. A distância percorrida é o x, tá? O que ele quer saber aqui nesse caso é o x. A gente só vai treinar um pouquinho, encontrar o y também, beleza? Bom, vamos lá. Vou usar seno de 30 graus, que é o meu ângulo, ó. E vou usar, vamos lá, o que a gente ainda não usou? Vamos usar o cosseno, né? Não tem problema não. Cosseno de 30 graus, vamos fazer os dois, tá? Seno, só para relembrar, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vamos lá substituir. Seno, cateto oposto. Então, o oposto é o 1.000 dividido pela minha hipotenusa, que eu chamei de x. Vou substituir o valor do seno de 30, ó. Seno 30 graus, meio. Então, vem aqui. Meio é igual a 1.000 sobre x. Multiplicando cruzado, x é igual a 2.000 metros. Pronto. Ou ainda 2 quilômetros. Então, ele percorreu 2 quilômetros para conseguir atingir a altitude de 1.000 metros, que é a altura de 1.000 metros. Mas e se ele quisesse saber essa distância horizontal aqui, ó, como é que ficaria? Então, vamos lá. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu cateto adjacente é o y. E acabamos de descobrir que minha hipotenusa é 2.000. Certo? O cosseno de 30 já é raiz de 3 sobre 2, ó, cosseno 30. Então, eu venho aqui, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 2.000. 2y
é igual a 2.000 raiz de 3. Dividindo por 2, eu encontro 1.000 raiz de 3. Pronto, metros. Professora, deixa assim? Sim, se ele não te deu quem é o raiz de 3, vocês vão deixar desse jeitinho aqui, tá? Se ele falar no exercício, utilize raiz de 3 igual a 1,7, por exemplo. Aí você vai substituir o seu raiz de 3 por 1,7, tá? Então, ficaria 1.000 vezes 1,7. Então, seria 1.000 vezes 1,7, 1.700, certo? 1.700 metros, tá bom? Ou 1,7 km, tá bom? Pode ser os dois. Só substitui se ele der. Se ele não der, não precisa. Beleza? Bora para mais um. Determine a medida do comprimento da sombra projetada por uma torre com 40 raiz de 3 metros de altura sobre um ângulo de elevação em relação ao Sol de 60 graus. O desenho está montadinho aqui bem bonitinho, né? Se quiser, vocês nem precisam desenhar fora, tá? Sem problema nenhum, pode utilizar aqui, ó. Aqui seria o nosso ângulo de 90 graus. Se aqui é o meu ângulo de 60, eu olho quem está oposto aqui. Então, esse seria o meu cateto oposto. Logo, esse seria o meu cateto adjacente, tá? Aqui seria a nossa hipotenusa, ele não pediu, então a gente não vai encontrar. E a gente vai utilizar uma das relações trigonométricas. Quem é a relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Isso aí, galera, é a tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Quem é o ângulo da nossa tangente? É o ângulo de 60 graus. Tangente de 60 graus é cateto oposto, 40 raiz de 3, sobre o cateto adjacente x. Aí a gente tem que olhar lá naquela tabelinha, que é muito importante, qual é o valor da tangente de 60. A tangente de 60 é exatamente raiz de 3, ok? Então, com a tabelinha aí do lado, né, gente? Para não precisar trazer a tabelinha de novo para cá. 40 raiz de 3 sobre x. O x está dividindo, passa para lá multiplicando e o raiz de 3 vai para o lugar do x. X, 40 raiz de 3 dividido por raiz de 3, vai cortar. Ó, que beleza! 40 metros. Prontinho. Acabou. Moleza, né, gente? Sabendo o valor da tangente, gente, por favor. Primeira coisa, monta a tabelinha lá no final da prova, tá bom? Lá na folhinha de trás, já monta a tabelinha do seno, cosseno e tangente. Já coloca as formulinhas. Já, tanto das relações trigonométricas como das relações métricas e Pitágoras, que aí vocês não vão esquecer. E por hoje é só, galera. Bom, qualquer dúvida que apareça, pode mandar mensagem no fórum, tá? Se tiver dúvida em algum exercício, que a gente responde. Não se esqueçam de fazer todos os deveres e tenham uma ótima semana. Beijo, galera. Tchau, tchau.